Tá aparecendo proteção do antivírus aí do seu computador, Jota. Aí, acho que isso não vai pegar bem em cima do slide. Você tá com o microfone desligado. Oi, pessoal, não ouviram nada que eu falei até agora? Não. Ah, também não vou falar de novo agora emburrei. Tava dando boa noite, desejando aí todos uma boa noite. Alunos, Ale, Joyce, Oi, gente, boa Boa noite. noite. Boa noite, Ale. Boa noite, Jota. isso aí. Vamos começar então? A gravação já começou, então a gente manda bala aí com a nossa aula da Agenda 3. Beleza? Bom, o tema da Agenda 3 então é avaliação de desempenho, né? E a gente que já está no mercado de trabalho há um bom tempo, né? A gente já se viu avaliado várias vezes, não é mesmo? E vocês, de repente, que são novos aí no mercado de trabalho, que ainda não participou de uma avaliação de desempenho, vai participar. Eu também sei que tem alunos aqui que já estão no mercado de trabalho há um bom tempo, que também já participaram, né, e ainda vão participar de avaliações de desempenho, tá? É. Avaliar E, o na desempenho na... verdade, só para complementar, a gente sempre é avaliado, né? A gente é avaliado a todo momento, né? Desde a escola, né, até na rua, no trabalho, mesmo não formalmente. Vamos pensar assim, né? É, dentro de casa, né? A esposa chega, você É, deixou o sapato jogado de novo. É uma avaliação que ela está fazendo. sim, Tirou nota zero. é, é um assunto bem, né? Eu acho que é conhecido, vamos dizer assim, né? Que eu acho que a avaliação é cada vez mais, eu acho que até essa nova geração, né? Passa, a gente é avaliado por tudo. As pessoas gostam de avaliar. Só que ninguém gosta de ser avaliado. Essa que é a real, né? Isso é verdade. Ou pelo menos não gosta do resultado da avaliação, né? É, Então vamos lá, só para rever alguns conceitos importantes, ó. A gente precisa entender então a importância da avaliação de desempenho. Por que que ela é importante? Por que que uma empresa faz uma avaliação de desempenho? Essa empresa geralmente ela quer saber se aquele colaborador, aquele funcionário, né, aquele empregado, o vendedor, a pessoa, independente do cargo que ela está ocupando, se aquela pessoa está cumprindo de certa forma com aquilo que foi proposto, né, com aquilo que foi pensado para aquela vaga dele. Então, baseado nessa avaliação, nós temos o quê? Os critérios e indicadores, que vão ser a base mesmo para aquilo que vai ser avaliado. Então, o vendedor, como que ele vai ser avaliado? Vai ser avaliado baseado na quantidade, no valor de vendas que ele faz. Um cara que trabalha na produção, como que ele é avaliado? Ele é avaliado de acordo com a quantidade que ele produz. Uma pessoa que trabalha no setor de informática, que desenvolve sistemas, como que ele é avaliado? Ele vai ser avaliado se ele está cumprindo o prazo, se o sistema dele está funcionando, né? Então a gente tem vários critérios e indicadores que estarão relacionados àquela função que está sendo avaliada. Um outro ponto importante para a gente rever aí, né, é essa questão dos tipos de avaliação. Por exemplo, a avaliação tradicional é uma coisa, a avaliação 360 é outra coisa, e nós temos outros tipos de avaliação, né, que podem aí estar presentes dentro de uma avaliação de desempenho de uma empresa, tá? Então, entender como cada uma funciona e principalmente qual é o objetivo de cada uma, faz com que você participe tanto sendo avaliado como um avaliador de uma maneira mais eficaz. Então, se você entende o que você está fazendo, né? Se você entende o que você está participando, você consegue ter um resultado aí mais eficaz, tá bom? Outro ponto importantíssimo nessa agenda, principalmente falando de avaliação de desempenho, é você ter o feedback no processo, né? Ou seja, você ter uma resposta para quem está sendo avaliado. Imagina você chegar numa empresa e você tem a avaliação e ninguém te fala qual foi o resultado. Ou você chega na escola, o professor te dá uma prova, mas ele não te fala qual foi o resultado na sua prova. É a mesma coisa, né? Então, a avaliação de desempenho, ela precisa ter um feedback, ela precisa ter uma resposta para quem foi avaliado, baseada nesse registro e análise dos resultados. Então, essa resposta ela vai dar condições de que
a empresa, o funcionário, o gerente, o líder, consiga repensar aquele cargo, pensar em treinamentos, ou então em bonificação. A avaliação de desempenho tem vários objetivos como esse, né? Principalmente aí ajudar a empresa e o funcionário a se desenvolver ainda mais, a ser mais lucrativo e tal. Para ver onde está errando, se estiver errando, onde pode estar melhorando, né? O que pode ser adaptado, o que está dando certo, né? Tudo isso é importante para a empresa, né? Em relação aí aos resultados. Em termos de crescimento, então, crescimento não só do funcionário, mas também da empresa como um todo, né? É isso aí. Eu costumo falar que uma empresa, ela não contrata um funcionário para demitir. Quando um empresário vai lá, uma empresa abre uma vaga, é porque ela precisa daquele trabalhador, daquela mão de obra, daquela pessoa para trabalhar. E da mesma forma que ela não abre uma vaga para demitir depois, a empresa também não faz a avaliação de desempenho para punir nem para demitir. Ela faz a avaliação de desempenho para poder ajustar as coisas, né, de forma que aquela pessoa e a empresa continuem andando para aquele objetivo maior. Então, pô, você foi contratado. Às vezes até para investimento, viu, Jota? Em algumas, Isso. as grandes empresas, elas fazem essa avaliação de desempenho para ver onde que ela que ela precisa investir mais. Será que ela precisa investir mais no departamento de vendas? Será que ela tem que investir mais, né, no treinamento dos funcionários, na capacitação dos funcionários em relação à produção, né? Onde que ela precisa estar aplicando melhor o investimento dela? Isso também pode ser um objetivo aí para se aplicar a avaliação de desempenho. Perfeito. Esse é um dos principais objetivos, né? A empresa avalia o desempenho ali para identificar falhas e erros que ela pode ajudar a melhorar. Talvez, como você disse, treinamentos, comprando máquinas, equipamentos novos, melhorando a comunicação, o jeito de vender. Então, tudo isso vai dar, é o que está escrito no último item, né? Vai dar condições de ter análise desses resultados e planejar melhor as ações da empresa. E aí, turminha? Alguém já Então, foi avaliado aí? Quer falar sobre avaliação? Foi avaliado na empresa, né? alguém Carlos já quer falar? participou de um processo de avaliação? Acho que o Carlos Ah, levantou a mãozinha. Pode boa falar. noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom. Sim, eu já passei por um processo, na verdade, duas vezes de processo de avaliação. Um foi esse processo de avaliação, só o funcionário da empresa, e depois eu participei de um 360, né, avaliando também quem liderava a equipe na qual eu trabalhava. Mas, por pura infelicidade, a avaliação que foi feita comigo na empresa bateu todos os critérios negativos que o professor falou que não deveria. Ah, porque eu gosto de fulano, porque eu acho que você trabalha de um jeito errado, você deveria fazer assim. Então, minha avaliação foi bem negativa em relação, né? Eu tive alguns pontos bem positivos, mas em outros eu tive pontos bem negativos, né? Porque é, uma avaliação de desempenho, pelo que a gente está estudando agora, ela é feita pela empresa na qual você foi contratada. Só que na avaliação de desempenho, como eu tinha falado que eu participei, eu era terceirizado e eu fui avaliado porque eu estava prestando serviço. Só que devido a problemas internos que eu tive com o interno da empresa, ele utilizou da avaliação para me prejudicar. Foi o Carlos que falou, né? Isso, Foi. professor. Ô, Carlos, isso pode acontecer mesmo, né? Principalmente se tratando da avaliação tradicional, que é aquela avaliação direta. De repente, o gestor ele não gosta de mim, mas ele gosta mais da Alexandra. Ele vai fazer uma avaliação ruim para mim e uma avaliação boa para ela, tá? Isso acontece porque são pessoas ali avaliando. Agora, a jogada da avaliação 360 é justamente tentar diminuir esses efeitos colaterais, assim, vamos chamar assim. É de tentar diminuir esse tipo de problema. Então, na avaliação 360, eu e a Alexandra nós seremos avaliados. A minha coordenadora vai avaliar eu e ela,
Um professor, que a Joyce, por exemplo, que é nossa colega de trabalho, vai avaliar eu e ela. Vocês, que são nossos alunos, vão avaliar eu e ela. Outros professores, talvez um diretor, várias pessoas de diversas áreas, diversas visões diferentes, vão participar dessa avaliação. Então, se eu tiver um problema só com a Joyce vai fazer uma avaliação ruim minha. Mas os outros avaliadores ali, eles vão ter uma resposta mais condizente com o meu desempenho. Então, o legal da avaliação 360 é que ela permite justamente aí tirar um pouco desse efeito, né? Inclusive, já é o próximo tópico ali do slide, né? Tentar determinar essa diferença entre as duas avaliações, e a principal diferença é exatamente essa. Na avaliação 360, muitas pessoas participam como avaliadores e a visão delas são diferentes por diversos aspectos, né? Vocês, se forem me avaliar, vocês vão me avaliar como uma visão de aluno. Agora, a minha coordenadora vai me avaliar como uma visão de um professor. A minha colega de trabalho também vai me avaliar como um professor. De repente, se os pais de alunos forem fazer uma avaliação, eles vão ter uma visão diferente também, tá? Então, a avaliação 360, ela tem essa característica, né, de talvez inibir algum desvio de resposta, alguma coisa nesse sentido. E uma coisa importante também sobre a avaliação dentro da organização é que ela precisa ser bem, é, ela tem que ser explicada para os funcionários, né? Então, as pessoas que vão avaliar, você tem que dar uma orientação de como ela deve ser feita, justamente para não ir para esse lado pessoal. Então, se a empresa simplesmente chegar e falar assim, não, a partir de amanhã a gente vai avaliar os colegas, vai avaliar o chefe, vai avaliar os fornecedores, não é assim, tem que ter um passo a passo, vamos dizer assim, um treinamento, uma orientação para que essa avaliação seja feita da melhor forma possível, né? Então, isso daí é algo que a área de RH, de gestão de pessoas da empresa, ela tem que trabalhar antes de realizar a avaliação de desempenho, né? Então, definir aí, como está no slide, é importante o feedback, é importantíssimo os critérios. Então, quais os critérios que eu vou usar, né, os parâmetros que eu vou ter para avaliar aquela pessoa. Se eu não tiver isso, né, fica difícil, fica muito subjetivo, né? Vai realmente aí a pessoa vai ir para o pessoal, né? Então, se a avaliação ela for bem desenhada, né, bem orientada, ela não vai ser vista como uma punição, que é aqui, né? Porque que muitos julgam que você está sendo avaliado para ser punido, ou para não receber uma promoção, ou para ser demitido, né? E na verdade não é isso. Isso aí, é importantíssimo. Então, todos os participantes, né, entenderem por que estão sendo avaliados e, principalmente, os avaliadores entenderem sua função e o objetivo deles dentro da avaliação de desempenho. De repente, o avaliador não tem consciência do que ele está fazendo, né, de qual o objetivo dele participar daquela avaliação, e isso pode prejudicar o processo, tá? Então, toda a clareza, toda a comunicação é fundamental para que um processo de avaliação de desempenho funcione bem. É, Pode existir avaliação de desempenho para ter corte de pessoal na empresa? Pode sim, tá? Mas como eu disse anteriormente, uma empresa nunca contrata as pessoas para demitir. Da mesma forma, ela não faz uma avaliação com esse principal ou com esse primeiro objetivo, tá? O primeiro objetivo de uma empresa ao fazer uma avaliação de desempenho ou é melhorar o desempenho da empresa e do colaborador, ou talvez é alguma bonificação, algum programa aí que seja benéfico ao colaborador, tá? Então, quando forem avaliados, não tenha medo, mas procurem entender com clareza o que está sendo avaliado, o porquê e qual que é o papel de vocês dentro desse processo de avaliação. É importante também, só observação aqui, quando é feita essa avaliação de desempenho, evitar comparações também é importante entre um funcionário e outro, né? Então, às vezes, né, a gente fala muito isso para as turmas, não sei se você já ouviu, João, né? Eu tenho aulas no presencial e eu coordeno um curso no presencial. E às vezes, por inúmeros motivos, um professor sai, né? E aí entra outro no lugar, existe aquela comparação, não, porque o outro fazia assim, não, porque o outro fazia assado, né? Então, se a gente for usar, né, essas comparações, se basear nessas
comparações pessoais, está errado, né? Então, alguém perguntou alguma coisa? Não, pode falar. Acaba prejudicando esse processo de avaliação, né? Porque o que eu vou ter que avaliar geralmente? Aspectos como a qualidade do trabalho da pessoa, né? Se ela é o comportamento dela, como o Jota falou, a questão de relacionamento interpessoal dessa pessoa, né? Hoje em dia, muito se fala aí das competências socioemocionais daquela pessoa, né? Como que ela lida aí, né, trabalhando em equipe, trabalhando sob pressão, dependendo do cargo que ela ocupa, né, em relação às frustrações, né, que às vezes de receber um não, de receber enfim, né, a avaliação, ela tem geralmente esse viés, né, em relação a esses aspectos aí. Então, eu preciso definir muito bem o que vai ser avaliado, orientar muito bem as pessoas que vão avaliar, dar um feedback claro, né? Ser respeitoso nesse feedback aí. Geralmente a gente começa sempre destacando os pontos fortes primeiro, né? E depois o que tem que se melhorar, né? Então, até uma dica aí para quem, não sei se alguém aí já trabalhou na área de RH, né? A gente sempre começa com as coisas boas para depois ir para as coisas que precisam aí Puxãozinho de orelha, né? serem refinadas, né? Então, isso daí ajuda também. Então, e também é importante, né? Permitir que o funcionário aí se expresse, né? Apresente também a percepção dele, né? Às vezes, algumas empresas acabam elaborando em conjunto com o próprio funcionário, né? O que precisa ser melhorado, né? Então, eu já vi casos, por exemplo, de ser feita avaliação de desempenho e ser identificado, por exemplo, que para aquele cargo, para aquela função, o funcionário precisava melhorar, por exemplo, o inglês, porque ele atendia muitos clientes, né? Precisava da fluência do inglês, né? Então, junto com o funcionário, estabelecer, às vezes, né, um plano de melhoria, o que a gente pode fazer, até onde a empresa pode estar atuando, o que o funcionário também pode fazer para melhorar. Então, tem que ser algo, a avaliação tem que ser vista como algo positivo para ambas as partes. É isso aí. Eu acho que se fosse para estabelecer dois pontos importantíssimos da avaliação para que ela funcione bem, o primeiro é ter critérios, né, bem estabelecidos e critérios claros. E o segundo é comunicar a todo mundo sobre a avaliação, seus objetivos, né, o que está acontecendo ali, para que todos entendam o processo que está sendo feito. Acho que são dois pontos importantíssimos. Turminha, que está online com a gente, alunos, vocês têm dúvidas? Vocês lembram de alguma coisa aí da agenda que vocês querem perguntar, dos estudos de vocês? Concordam com o que a gente está falando? Já participaram de alguma avaliação? Querem comentar um pouquinho? Nosso curso, a gente tem algumas avaliações, viu, gente? Geralmente no final do semestre, acho que vai para vocês aí avaliar as aulas, o curso. É sempre nessa questão assim de pensando em melhorar, né? A gente deseja, acho que vocês devem ter feito também dos outros módulos, né? É. Não é para prejudicar ninguém, né? E evitar essa comparação, né? Mas é importante sempre sinalizar aí, né? O que está sendo ruim, que está sendo bom, e como uma crítica construtiva mesmo. É só um É, exemplo aí que eu lembro. para vocês verem como esse exemplo funcionou de verdade, né? Nos últimos, talvez, 3, 4 semestres, os alunos sempre indicavam nas avaliações que o material e os vídeos precisavam ser atualizados. E a gente vinha sempre vendo, ó, os alunos estão reclamando, precisa atualizar. E não era nenhuma crítica direta, né, um problema com os professores em si, mas funcionou. Então, a avaliação ali, nesse feedback que vocês deram em relação aos vídeos, aos materiais, tem funcionado. Os vídeos estão sendo refeitos, os materiais estão sendo revistos, né? Então, é importantíssimo entender que a avaliação, ela tem sim uma função aí de melhoria, né? De promover um aspecto de melhoria para a empresa, para a instituição em si. Ingrid, quer perguntar alguma coisa?
Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Só um Boa complemento do noite. que vocês estão falando. Aqui no finalzinho do texto, mergulhando no tema, tem um trecho que está escrito assim: vivemos numa cultura que teme as avaliações. É só para complementar o que vocês já falaram, tá? E realmente, eu concordo. A gente vive numa cultura que teme as avaliações. Então, assim, a avaliação de desempenho para a empresa é como se você tivesse buscando uma melhoria para o funcionamento da empresa, seja no atendimento, seja em qualquer outro setor da empresa. Só que para o colaborador ser avaliado, é que nem o professor falou, o colaborador pode achar que está tendo cortes na empresa, que ele pode ser o próximo a ser demitido. Enfim, então, assim, realmente, as avaliações, eu acho que elas podem ser de uma forma mais leve. Por isso que é interessante vocês falarem que tem que ter muito critério, tem que ser estudada, tem que ser comunicada, tem que ver a forma que é falada, porque senão, ao invés de ser algo que vai realmente mudar que vai realmente fazer a diferença na empresa, pode ser algo ruim, entendeu? Então é só acrescentando mesmo o que vocês já falaram. Ingrid, Oi, você sabe que me veio na cabeça, desculpa, já, pode é falar. que ela falou uma situação, e aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, acho que é uma coisa, acho que até cultural, né? Não sei se do brasileiro isso, ou de uma forma geral, mas assim, se de repente chega, vamos pegar aí pela, né, pela própria educação mesmo, quando você está na escola ou fazendo um curso, né? Se o professor chega e fala assim, ó, hoje nós vamos fazer uma avaliação. Nossa, eu acho que, né, Nossa, dá aquele negócio ruim. Eu me coloco no lugar do, né, a gente também estuda, a gente também é estudante, né, já vem aquele negócio ruim, fala assim, nossa, vamos ser avaliado, né? Então, assim, a gente já vai sempre pelo lado negativo, né? Não pela melhoria, é, né, se não for bem professora, explicado. oi. Oi. Oi, professora, tudo bem? Aqui é o professor Everton. Oi. Eu tenho, assim, eu trabalho como professor e também trabalho no administrativo aqui da escola, né? A gente até comenta. A avaliação, ela tira a gente um pouco do conforto, né? Da zona É, confortável, né? eu acho que E, talvez isso, mas, né, o ser humano. é, e a Ele- gente que trabalha com funcionário público, ela é mais desafiador ainda, eu acho, né? Porque a gente até brinca. Uma empresa, o pessoal aqui, acho que a maioria é empresa privada, é empresa privada, né? Se você começar a discordar muito, a empresa não vai perder tempo. Mas numa área pública não é fácil você pegar um funcionário, fazer avaliação. Muitos que têm muita resistência. Mas é como o professor João Paulo está falando, né? É assim que melhora, é assim que melhorar as apostilas. É com avaliação que a gente consegue melhorar. Você pode ver que isso vai tanto para a área política, né? A área educacional, profissional. Então, por isso que esse É, capítulo é tão importante. A gente tem um termo que a gente usa aí na filosofia, né, que é uma falácia do ad hominem, não sei se o pessoal já ouviu aí, que é o ataque ao argumentador, ataque ao caráter, né, não ao argumento. Então, às vezes, a gente não aceita uma avaliação e começa a atacar a pessoa, né? Não, porque você não sabe o que está falando. E, e aí você começa a não atacar o argumento. Você pode ver que a gente vai discutir futebol, é assim, né? Política, né? E a avaliação, ela quer fugir disso, é uma avaliação que a gente vê um feedback, que o que você tem que melhorar, o que é bom, o que tem que melhorar. Então não estamos falando do comportamento, né, da pessoa, mas da postura dela no trabalho ali, que é o que a gente está. e às Então, vezes eu o acho que resultado, viu, Everton? Às vezes o sim, resultado da avaliação não é nem algo para se melhorar em relação ao funcionário em si. Às vezes é a própria empresa, às vezes é a estrutura da a própria empresa. empresa. Sim, Né? Então, às exatamente. vezes, a avaliação ela não identifica, às vezes, uma deficiência, um problema no funcionário. Às vezes, pode indicar um problema da organização, problema estrutural, por exemplo, ou a própria falta de orientação, de Exatamente. treinamento, né? É Perfeito, né? isso mesmo. Vocês fizeram me lembrar de quando eu fui avaliado numa empresa que eu trabalhava.
A empresa fazia tudo muito bem, bem claro, assim, falou assim, ó, estamos fazendo avaliação, vai ter promoção, vai ter evolução, não vamos demitir Eita. ninguém, é só coisa boa, é para identificar quem vai ser promovido e quem vai evoluir de cargo. Aí o gerente virava as costas, o pessoal fala assim, ó o facão vai passar. E aí você ficava com medo, mesmo todo mundo falando que era para Nossa, que promoção, era que era para só. evolução. A turminha lá do coisa já começava, o facão vai te pegar. Então, assim, é até uma questão cultural, né? Acho que foi a Ingrid que falou no começo, é até uma questão cultural mesmo, né? Então, até isso mudar, vai um bom tempo aí das pessoas sendo avaliadas e entender, né? E ver essa avaliação. Na verdade, é ver a empresa, né? De uma maneira diferente. A gente tem uma cultura no Brasil que os funcionários olham para a empresa ou para o empreendedor com um pouco de raiva, de ódio, né? Não gostam, se sentem explorados. Então, isso precisa mudar para que até que a avaliação ou essa forma de visão da avaliação mude também, né? Pode falar, Ingrid. Eu acho que essa questão do medo, né, que as pessoas têm de serem avaliados, principalmente na área corporativa, né? Quem for entrar na área corporativa deve se preparar bastante. Eu acho que é uma questão de preparo psicológico. Eu acho que é isso que pode ajudar a gente se sair bem na avaliação ou não temer tanto, é se preparar. Isso aí. É. Mais E aí, alguém, turminha? gente? Mais alguém quer falar com a gente? O próximo slide, vamos ver o que é. O próximo slide já é sobre o fichário. Já fizeram? Estão fazendo? Estão com dificuldades? Tá fácil? Já foi corrigido? Como é que tá a vida de vocês aí? Esse fichário, a diferença dele, gente, né? Quem ainda não fez, ele pede realmente para vocês usarem a IA e apresentar o prompt que vocês usaram, né? Então, assim, diferente dos outros, ele pede para você indicar qual é o prompt que você usou para ele te dar aquela resposta, né? E depois colocar a opinião de vocês, né? Então, usando aí a IA como uma ferramenta de apoio mesmo, tá, gente? É isso aí. Presta atenção nesse detalhe. Esse passou a ser um objetivo nosso, começar a ensinar vocês a usarem a IA da maneira correta. Muitos alunos pegam a atividade, copia, joga lá na IA e fala, resolve para mim. Ela vai resolver, vai ficar lindo, perfeito, e a gente mal vai conseguir identificar se foi você ou se foi a IA que fez. Mas se vocês usarem a IA da maneira correta, vocês vão aprender a ter uma ferramenta de apoio que vai te ensinar, vai ampliar seus horizontes, vai ampliar o seu conhecimento. Então, saber usar a IA como um apoio para ela te auxiliar no entendimento, no aprendizado, vai fazer com que vocês consigam realmente aprender. Ah, professor, nossa, eu fiz uma tarefa que a IA fez para mim, a nota foi MB. A que eu fiz na mão ficou B. Não se preocupe com isso, porque se você fez na mão, você aprendeu. Se você copiou e jogou na IA, você não aprendeu nada. Então, assim, aprendam a usar a IA como uma ferramenta de apoio em tudo para vocês, né? Não só no curso, nos estudos de vocês, mas também para o trabalho. Com certeza são ferramentas que ajudam demais, né? Exatamente. E aí, alguém com dúvidas sobre a atividade? Eu achei interessante o nome aqui, né, da empresa, porque é um estudo de caso, né? Aham. Global Skills, né? Não sei se ninguém quer falar nada, né? A gente está falando de avaliação, mas está muito relacionado aí a soft skills, vamos pensar assim, né? Que é uma das coisas que as empresas às vezes avaliam aí como competência, comportamento, comunicação, trabalho em equipe, empatia, né? Achei legal. Não sei se Isso todo aí. mundo também teve, né? Já que ninguém. Fez essa ligação? É, Eu ainda não tinha feito essa ligação no skill, mas muito bom. Acho que eu trabalhei numa empresa que tinha essa avaliação de desempenho e foi muito engraçado o que o professor falou. Todo mundo tinha medo. Todo mundo sabia, e era sempre a menina do RH que falava. Então todo mundo falava, ixi, se a menina do RH desceu para falar que vai ter avaliação, é sinal de corte.
aconteceu que algumas avaliações teve um corte, então meio que literalmente ficou marcado muito isso, essa questão da avaliação de desempenho. E usar a IA de fato e colocar a informação, porque a gente pega às vezes muito no debate mesmo, que as respostas foram feitas pela IA, e pelo menos agora vai ficar, tipo, a gente vai poder pelo menos colocar mesmo que foi feito por lá, eu acho que vai ficar, a gente não vai se sentir tão culpada. Na verdade, quem que falou? A Giane? Giane. Isso? Isso. Então, Giane, eu acho que a IA, a gente até comentou na última aula, né? Eu acho que é algo que está aí, a gente tem que saber usar com sabedoria, né? Não dá para ser muleta, né? A IA, ela tem que ser uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de estudo, né? Porque usar para fazer tudo para a gente, né? Como que a gente vai ficar daqui a um tempo, né? Daqui a pouco não estamos. Outro dia eu estava ouvindo o pessoal comentar, né, que muita gente pega IA para escrever um e-mail, escrever uma mensagem, e só usa IA para fazer isso. Daqui a pouco a pessoa vai perdendo, né? Até a forma, o jeito de se comunicar, né? Acho que tem mais para frente. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre a comunicação, mas a gente vai perdendo, né? Com o uso da IA, se não É isso souber aí. usar corretamente. Acho que até a leitura em si, né? A gente acaba que perde o senso de ler, de pensar, né? É. Sim, com certeza. Leitura, até a comunicação mesmo em si de conversar, né? Porque parece que a gente vai perdendo repertório, né? Deixando tudo para IA. É isso aí. Deixa eu só levantar um ponto que a Giane falou aqui, que é importante também. A gente falou para não ter medo da avaliação e tudo, mas também existe um momento em que a avaliação vai resultar no desligamento da empresa, do funcionário, tá? Então imagine o cenário. A empresa foi lá, primeiro semestre que eu estou trabalhando, a empresa fez uma avaliação e descobriu que eu preciso melhorar a minha parte técnica aí relacionada à informática. A empresa vai lá, providencia um curso para mim e eu faço esse curso de informática. Depois de 6 meses, a empresa faz a avaliação de novo e eu não melhorei minhas competências relacionadas à informática. E a empresa vai lá, escolhe um colega de trabalho meu para sentar do meu lado ali uma vez por dia e me ensinar alguma coisa. Depois de 6 meses, a empresa me avalia de novo e eu não aprendi nada sobre informática. Então a empresa tem que desligar esse colaborador. Então existe um momento também que a avaliação de desempenho vai indicar que aquele colaborador ele não tem as competências necessárias para aquela função que ele ocupa. Talvez ele vai ser remanejado ou desligado da empresa, mas também tem esse ponto aí que a avaliação pode, né, em determinado momento chegar. Às Tá vezes bom? ela pode até, agora você falou um negócio, né? Às vezes ela pode até auxiliar na questão do remanejamento mesmo do É. funcionário, porque às vezes o funcionário é até bom, mas ele está no lugar errado, né? O cara é comunicativo e tá trabalhando na informática. E o outro que é todo, né, quietão lá, tá vendendo. Então, troca os dois ali que dá certo. Exatamente, né? Não quer dizer que uma pessoa seja boa, ela vai ser boa em todas as áreas, né? Às vezes ela é boa no horizontal e colocar ela no vertical não vai dar certo. Então, a avaliação ela serve, acho que também para isso, né? É. Isso. Orienta melhor aí as competências de cada pessoa para cada cargo, né? Uhum. Me surgiu uma dúvida aqui, professor, em relação a essa avaliação. Porque toda avaliação que ela é proposta para qualquer pessoa, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito do trabalho, ela tem critérios. O problema é que quando o que eu penso assim sobre a avaliação aplicada pela empresa, é que ela criou um critério da cabeça dela, um critério super genérico, e aplicou em cima daquele critério, entendeu? Teoricamente, e falou, não, bom, você não bateu no meu critério. Ô, Entendeu? Carlos, então Então, vamos lá. por Ó, não ter um critério assim, que eu quero dizer, padronizado, entendeu? vamos seguir o caminho correto que uma empresa deveria seguir para fazer uma avaliação de desempenho. Tudo começa no recrutamento e na seleção. Então, a empresa vai abrir uma vaga para contratar um técnico em informática que saiba programar com Java e HTML.
Perceba que quando eu falei isso daqui, eu estou criando critérios. Eu quero um cara formado no curso técnico em informática, que ele tenha conhecimento em Java, em HTML e em inglês. Ele precisa saber inglês também. Então, Sim. no momento da contratação, eu já tenho alguns critérios que são importantes para ocupar aquela vaga, certo? Então, a Uhum. empresa ela tem que criar a avaliação de desempenho baseada na descrição do cargo de cada pessoa. Tá? E aí vai incluir competências como soft skills ou competências socioemocionais, competências como comunicação, outros tipos de competências vão fazer parte desses critérios. Aí, uma vez Entendi. estabelecidos esses critérios baseados na função, na descrição do cargo e nas competências que a empresa espera sobre comunicação ou relacionamento, aí sim a avaliação ela é criada, tá? O que não pode Viu, acontecer Carlos? é ter Sim. uma avaliação genérica para todos os É, cargos. viu, Carlos? Hum. Uma coisa que a empresa pode estar e deve usar, existe, né, uma consulta que ela pode estar fazendo, que é no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho. E aí você pode estar consultando o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Lá você consegue pesquisar o cargo e a ocupação e as características, né, Que se gerais espera daquele daquele, cargo. daquele cargo. Então aí pode ser usado como um critério, entendeu? E Entendi. deve, né? Ah, entendi. Não, é porque no caso a avaliação que foi aplicada ficou bem ambígua em mim, então tipo eu não estou considerando como válida, entendeu? Porque foi bem estranho até como é que foi conduzida. Foi num pedaço de papel que a moça do RH chegou e falou: tá aí, ó, faz a avaliação aí. Eu achei até estranho, porque eles geralmente, acredito eu que deveria ser comunicado, ó, tal dia vamos realizar a avaliação. Tanto que quando eu questiono, ela falou, ah, é porque eu estava muito ocupada e esqueci de avisar, geralmente eu aviso. Falo, bom, se geralmente você avisa, essa é a primeira vez que eu estou fazendo, porque eu estive 3 anos na empresa e foi, tipo, foi aplicada a avaliação coisa de pouco tempo, entendeu? Pouco tempo e é assim, até é, utilizando o que o professor disse, sim, essa parte de avaliação, da soft skills, tudo, que é feita pela parte dessa avaliação, né? No ato da contratação, a questão maior é que o que a empresa espera após a sua contratação, porque se ela te contrata, um exemplo, eu fui analista de Service Desk, então você já tem as soft skills que são solicitadas, são as soft skills bem básicas, só que por muitas vezes a empresa, não, você só não pode ficar nisso, entendeu? Você tem que ter sempre aquele a mais, e é esse a mais que não é claro, entendeu? Uhum. É. Então a empresa tem que deixar claro o que que ela quer para o funcionário, né? Então, existe aí algumas competências, que são, às vezes, competências técnicas, né, e habilidades que você pode encontrar, como eu citei, né, no próprio Ministério do Trabalho, né, procurando lá o Guia Brasileiro de Ocupações, e outras competências a mais, que entra aí as soft skills, né, que a gente tem falado aí, comunicação, proatividade, liderança e outras coisas mais que a empresa quer, que ela pode criar para aqueles cargos, mas ela precisa comunicar, né? Ela precisa mostrar para aqueles funcionários, olha, você está aqui e eu preciso que você chegue, né, lá, preciso que você desenvolva isso, né? Então, a ideia da avaliação seria identificar aí, ó, os problemas e não, né, como uma forma de punição, porque pelo que eu entendi, né, do exemplo que você contou aí, foi mais assim, no sentido de punir do que, né, desenvolver o funcionário. Não sei se entendi certo. Não, foi bem isso mesmo, professora, entendeu certinho. Matheus, tá com a mão levantada? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem e aí? Boa Então, noite. na minha visão também sobre essa questão de avaliação 360, é uma coisa que pelo menos assim, para mim, eu acho que pode ser uma segunda via
e isso pode agregar bastante, poderia, pelo menos assim, pode ser um pouquinho desafiador, seria a questão da autoanálise, sabe, na hora da avaliação. Porque tem muita gente que, pelo menos assim, muitas das vezes o cenário ele não é muito convincente. Então, muitas das vezes seria interessante você poder mostrar o plano de ação, as ações, pelo menos assim na parte de gestão. Eu acho que isso pode ser bem inovador, em relação ao cenário, sabe? A autoavaliação ela faz parte, tá, da avaliação 360 e ela é até importante porque é uma das bases para que a pessoa que está analisando o resultado da avaliação compare, né? Poxa, eu preciso que o Matheus seja comunicativo porque ele trabalha com vendas. Ele falou que ele é nota 10 em comunicação, mas quando eu fiz a avaliação com o gestor, com o colega de trabalho, todo mundo falou que ele é nota 5. Então eu preciso fazer com que o Matheus melhore e também entenda que ele precisa melhorar. Então, a autoavaliação também ela faz parte aí da avaliação 360. Tô meio gripado, viu, gente? Tá nariz escorrendo aqui. Professora, a senhora falou do CBO. No escritório que eu entrei, eu achei muito diferente. É um escritório de contabilidade, mas a gente teve que uma meia que pré-avaliação. Aí, assim que eu entrei, tem essas plataformas de RH que você responde perguntas, não tem certo ou errado, né? Mas para definir meio que sua visão, seu cargo, se você é mais num perfil dinâmico, mais no perfil chefia, liderança. E eu acho que é uma resposta para uma futura avaliação de desempenho que eu acho que dá para fazer um confronto, né? Foi igual o professor falou, que tem que verificar que é o cargo, o que a empresa espera, porque assim que eu entrei, foi acho, coisa de uma semana, mais ou menos, eu tive essa pré-avaliação, se é que podemos chamar assim, pelo Solidez. E eu achei bem interessante, porque foi o primeiro escritório assim, de contabilidade que eu entrei que eu vi essa diferença. Então, por ali ela consegue definir cargos, promoção, e quando eu fiz um ano, fiz uma nova avaliação de desempenho, então, para ver se estava mais ou menos parecido com o que eu entrei. É uma identificação de perfil, né, essa avaliação. É É, para identificar qual que é o Uhum. seu perfil, se você tem perfil de liderança, mais comunicativa, menos, proativa ou menos. Achei bem interessante, porque aí na avaliação de desempenho, quando nós fizemos, ela meio que pegou, você tinha um perfil mais assim, mas está fazendo mais do outro lado, um perfil mais comunicativo, igual a professora falou, mas percebi que você é mais séria, mais... Então, achei bem interessante. Fez um legal, comparativo muito bom. Isso ajuda a legal. direcionar melhor o funcionário na empresa, né? Uhum. Com certeza. E dá para saber, né, se teve alguma mudança, né, no comportamento, né, até no relacionamento lá com a equipe, no funcionário, porque isso daí, com o passar do tempo, né, que nem você fez uma semana de trabalho, né, você ainda não estava, né, totalmente integrada, estava se integrando, né? E depois de um Uhum. período, né, isso daí pode ter mudanças. Bem legal, interessante isso que a empresa fez, viu? Sim. Qual que é o nome do site que você falou que fez a avaliação? O aplicativo, alguma coisa assim? Foi o Solidez. Tô É com uma ele aberto, plataforma de RH. né? Tô com ele aberto na tela aqui, ó. A hora que você falou o Então. nome, eu falei, não acredito. Eu pesquisei um negócio É, aqui e foi bem esse site que abriu aqui. é bem legal. Eu passei por outros escritórios de contabilidade e foi o primeiro assim que eu vi e eu achei bem legal e serviu muito na avaliação de desempenho. A gente fez alguns comparativos, foi baseado nisso, nessa segunda avaliação que eu tive uma outra promoção. Então eu achei bem legal, assim, bem diferente. Acho que serve até para você mesmo, para você saber até a carreira que você quer buscar. Né? Ele te dá um direcionamento e você fala, olha, talvez ele tenha razão. Essa primeira avaliação que você fez provavelmente estava mais relacionado às competências socioemocionais do que à competência técnica, né? Provavelmente não tinha Isso. nada sobre contabilidade lá, mas sobre comunicação, Não. ética, trabalho em equipe, né?
Não tinha nada do meu trabalho, nada das minhas Aham. competências que eu adquiri ou que eu tinha de conhecimento. Foi mesmo o ambiente de trabalho, as pessoas, como eu lido com pressão, o meu perfil. É isso E aí aí. depois, no final, ele meio que te dá o que ele achou, né, de Traça o seu você. perfil, né? Exatamente. E dá uma direção também para a empresa, né? Se a empresa, olha, talvez essa é uma boa funcionária para uma Ó, liderança, para um perfeito. cargo mais diferente. Achei bem interessante. Daniela? Daniela? Olá, estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Olá, boa noite. Boa noite. Só um acréscimo sobre o que o Carlos, que é meu esposo, comentou, né, referente à situação, à experiência na empresa. Na minha visão também, eu acredito que uma avaliação de desempenho, ela tem que, como é que eu posso dizer? Ela tem que ter uma perspectiva de reconhecimento e crescimento, entendeu? Não, porque eu acho que sem essa perspectiva de reconhecimento e crescimento, ela vira apenas uma ferramenta de cobrança, né? Porque era o que acontecia muito na empresa que ele trabalhava. Não tinha para onde crescer, né? Havia um acúmulo de função e ele cumpria com esse acúmulo e, consequentemente, ele era avaliado mediante esse acúmulo, né, de função. Então, isso, como foi dito no texto da atividade, ela não deve envolver uma cobrança, né, negativa, algo negativo, ter uma visão negativa, mas sim uma visão positiva, né? Então, é isso que eu penso, que uma avaliação de desempenho sem uma perspectiva de crescimento, de reconhecimento, essa empresa ela não tem para onde crescer, vira apenas algo de cobrança excessiva, né? Eu acredito que ela tem que evoluir, tem que haver uma evolução na empresa. Assim, acho que esse é o ponto central da avaliação, né? Entender que ela serve aí para que está escrito lá no final do texto lá, né? Que ela serve tanto para a empresa melhorar, no final do mergulhando do tema, lá no último quadrinho, serve tanto para a empresa melhorar quanto para o funcionário melhorar também, né? Para que os dois cresçam. O termo que está escrito lá é assim, para que o colaborador e a empresa cresçam. Então a avaliação ela tem realmente essa característica aí, né? Ela precisa ter essa característica. E aí, turminha, mais alguma participação? Querem falar mais alguma coisa? Alguma dúvida aí, não? Ó, tá na tela aí, a segunda atividade era o fórum, né? É o fórum, tá aberto lá ainda, para vocês falarem então sobre como aí vocês utilizar ou escolheriam, perdão, ou a avaliação tradicional ou a avaliação 360, né? E justificar a sua resposta, né? Lembrando de fazer mais postagens para não deixar aí os coleguinhas sem comentários. Estão fazendo aí? O fórum tá tranquilo? Tranquilo, gente? Essa é uma atividade que vocês não precisam usar uma IA para fazer, né? Ou no máximo vocês colocam na IA lá, me explica melhor a diferença entre a avaliação 360 e a avaliação tradicional. Aí vocês vão ler, vão entender e justificar a resposta de vocês aí baseado no que vocês aprenderam, hein? Não joga isso lá para ela resolver para vocês. É. Caroline falou que tá tudo tranquilo. Pessoal, ei, tem mais alguma dúvida sobre atividade, sobre aula, sobre fórum, sobre fichário? Alguma dúvida geral sobre o curso? Querem perguntar mais alguma coisa? Estamos chegando à nossa reta final aí. Acho que esse é o último slide já. É. Isso Acho aí. que é o último. E amanhã vai ser postado aí, né? Geralmente os professores postam na sexta, né? As novas atividades aí da Agenda 4. Isso aí. Amanhã, meio-dia, vai estar lá no quadro de Vai aviso estar para no ar, né? vocês. Daniela já fez Tranquilo, atividade, gente? não postou? Queridos, então é isso. Se vocês não têm mais dúvidas, a gente vai encerrar, tá? Se durante aí a semana surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Para quem também estiver assistindo a gravação, qualquer momento em que estiver dúvida, a gente vai estar ali online dentro dos horários de cada um. É só falar com a gente que a gente está aí para sanar as dúvidas de E vocês. mais um detalhe, vai abrir logo
primeira semana de recuperação, tá, gente? Quem não deixou de fazer alguma atividade aí, né? Deixa ela engatilhada aí, né? Que daí Já abrindo deixa você pronto, pode né? postar. Isso aí. A E Ingrid tá com a mão levantada? Oi, desculpa, nos acréscimos do segundo tempo. Sobre a atividade fichário, eu entendi mais ou menos a questão do uso da inteligência artificial em relação à questão 2. Eu vou jogar na inteligência artificial o assunto, né, que é a questão da escola, né, e aí eu preciso colocar o que a inteligência artificial me mandou, ou eu só vou responder as questões da segunda parte, né, que tem a B e a C. ó, esse prompt utilizado é para você falar para a gente o que você pediu para IA. Então, tipo assim, ChatGPT, me ajude a fazer isso daqui. Eu preciso saber qual é o método mais adequado para Global Skills. E aí você mostra para a gente o que você pediu para ele. E depois você mostra a resposta que ela te deu, certo? E aí sim, você escreve a sua opinião, né? Falando se você faria a mesma coisa que a IA fez, se você achou que está certo, que está legal, que é bom ou que é ruim. Entendeu? Entendi. Certo, turma? Então, se mais ninguém tiver dúvidas, a gente vai encerrar. E se surgirem dúvidas aí depois, a gente estará à disposição. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, Alexandre, Everton, Boa Joyce. Obrigado pela noite, parceria boa de noite, sempre. Boa Boa noite, noite. JB, Everton. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau. Eu acho que teve uma pergunta no final aí, João Paulo. Eu vou encerrando a gravação e aí a gente já responde aqui. Tá É perguntando sobre. da estágio? Respondi. Uma dúvida. O estágio supervisionado vai contar no histórico escolar, mesmo que termine após o curso? Não conta no histórico, porque não é Não. obrigatório. Não, É.